Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasileiro Guerreiro. Meu nome é Joel e neste vídeo nós iremos tratar do status dos requerimentos do auxílio emergencial de R$600 com base na data de hoje, que é o dia 28 de abril de 2020. Vamos lá? Bem, uma observação importante, nós temos acompanhado esse tema e outros temas, na verdade, de perto e apenas divulgamos o que for oficial. Então, se de alguma forma alguma notícia sai, é publicada de maneira extraoficial, nós não consideramos, justamente para não confundir as pessoas que estão assistindo o canal e trazer algum tipo de expectativa que não ocorrerá. Então, o que vocês assistem no canal Brasileiro Guerreiro é apenas o que é divulgado de maneira oficial, tá bom? Isso permitirá uma credibilidade do canal e também vocês não vão perder tempo assistindo informações, na verdade recebendo informações que são especulações ou são informações extraoficiais que de repente não irão acontecer. Recentemente nós tivemos uma informação sobre a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, vocês devem ter acompanhado. Nós divulgamos no canal e porque ela foi de fato divulgada, essa notícia foi divulgada de maneira oficial pela Caixa Econômica Federal, pelo seu presidente. Porém, na mesma semana, a Caixa voltou atrás em decorrência de uma questão formal, dizendo que não iria mais antecipar. Porém, todas essas informações foram divulgadas pelo canal também de maneira oficial, ok? Nesse sentido, as informações a seguir são com base em nota publicada pelo Dataprev no dia de ontem, 27 de abril. Bem, o que acontece? Vocês sabem que o auxílio emergencial ele é composto por 3 grupos. O grupo 1, MEIs, contribuintes individuais e informais, que fizeram adesão o cadastro pelo aplicativo da Caixa ou pelo portal da Caixa. Tem o grupo 2, que é o cadastro único e beneficiários do programa Bolsa Família. E o grupo 3, que são pessoas do cadastro único e não beneficiários do programa Bolsa Família também. A Caixa e o Dataprev, eles fazem análise com base nesses 3 grupos de pessoas. E, na verdade, tem uma outra informação importante que, perante a Caixa, eles consideram a data da adesão ao benefício, ou a data do requerimento ao benefício. Então, tem das pessoas que fizeram requerimento do dia 7 até o dia 10 de abril, do dia 7 ao dia 10 de abril. Depois tem um outro grupo que vai do dia 11 a 17 de abril. E outro grupo, um terceiro grupo, que é do dia 18 de abril até o dia 22 de abril. Então, além da Caixa Econômica Federal e do Dataprev considerarem esses 3 grupos aqui, mencionados na tela, eles também tratam de 3 grupos conforme o período em que foi feito o requerimento. Então, repetindo, nós temos o período em que as pessoas fizeram o requerimento do dia 7 até o dia 10 de abril, depois um outro grupo do dia 11 ao dia 17 de abril e depois um terceiro grupo do dia 18 a dia 22 de abril, tá bom? Então, as informações que vocês estão vendo aqui são requerimentos feitos de todo esse período, do dia 7 de abril até o dia 22 de abril. Então, o que acontece? O Dataprev é o órgão que recebe da Caixa informações para que ele analise conforme o banco de dados deles, ele que faz toda a análise das informações, a análise dos dados solicitados pela Caixa. Não é a Caixa que faz essa análise, é o Dataprev. Então, na coluna que a gente colocou aqui, essa coluna Dataprev recebeu da Caixa para analisar, significa o seguinte:
O Dataprev recebeu, referente ao grupo 1, 46 milhões de requerimentos para analisar. Nessa outra coluna, o Dataprev processou e retornou para a Caixa, ou seja, o Dataprev dos 46 milhões, ele analisou 40 milhões 850 mil requerimentos, tá bom? E faltou ser processado pelo Dataprev 5 milhões 150. Esses 5 milhões 150, pessoal, o Dataprev nem analisou. Na verdade, está faltando qualquer tipo de análise. Ele nem aprovou e nem negou. Ele nem chegou a analisar, ok? Então, é importante comentar que essas informações foram divulgadas ontem, mas o status perante o Dataprev é até o dia 26. Eles congelaram ali no dia 26, tá bom? Dia 26 de abril. Então, voltando. Referente ao grupo 1, que são os MEIs, contribuintes individuais e informais, a Caixa mandou para o Dataprev 46 milhões de requerimentos. O Dataprev processou e retornou para a Caixa 40 milhões 850 e deixou de processar 5 milhões 150 mil. Dessa análise que eles fizeram, o que acontece? Dos 40.850, 20 milhões 270 mil foram aprovados, 6 milhões 970 não foram aprovados. Então aqui significa o seguinte: eles analisaram e negaram o benefício, tá? Então não é que está pendente, aqui ele realmente, o Dataprev analisou os dados e disse para a Caixa: olha, esses 6 milhões 970 desse grupo 1 não tem direito, com base nas regras do benefício, não tem direito ao auxílio emergencial. Portanto, esses CPFs já foram analisados e negados o benefício. E tem 13 milhões 610 mil requerimentos que eles chamam de CPFs inconclusivos. E esses CPFs inconclusivos significa dizer que ele necessita, essa análise que eles fizeram é uma análise preliminar e agora eles precisam fazer uma nova análise. Por quê? Porque deu conflito, porque é uma situação um pouco mais complexa. Então, o que acontece aqui é que esses CPFs não foram nem aprovados nem negados. Eles estão em análise, eles vão ser analisados, tudo bem? Então, 13 milhões 610 mil requerimentos do grupo 1 ainda estão aguardando estão inconclusivos, porque não passaram nessa primeira análise e vão ser analisados. Passando para o grupo 2. Nesse grupo 2, a Caixa mandou para o Dataprev 19 milhões e 900 mil requerimentos. O Dataprev processou e retornou toda essa quantidade, né, de requerimentos, ou seja, não falta analisar nada. E dos 19.900 que o Dataprev analisou, 19 milhões e 200 foram aprovados e apenas 700 mil foram negados, tá bom? Deste grupo 2. O grupo 3, pessoal, no grupo 3, que a gente está colocando aqui, do Cadastro Único e não beneficiários do programa Bolsa Família, ele tem também um montante expressivo. A Caixa mandou para o Dataprev 32 milhões e 100 mil requerimentos. O Dataprev já processou todo esse montante de requerimentos, ou seja, não falta nada. E desse montante, nós temos que 10 milhões e 800 foram aprovados, são CPFs aprovados. Vejam que é um percentual de aproximadamente 30% do total. E 21 milhões e 300 mil não foram aprovados. Então, é um valor expressivo. Nós estamos falando aqui de quase 70% aproximadamente, que deste grupo 3 não foi aprovado, tá? Não é que não está em análise de maneira alguma. Aqui realmente foi negado. Então, resumindo, né? Nós temos 3 grupos.
esse foi o montante dessa coluna aqui, esse foi o montante que a Caixa mandou para o Dataprev. O Dataprev já retornou tudo, com exceção do grupo 1, que dos 46 milhões que ele recebeu, ele só analisou quase 41 milhões de requerimentos. Ainda falta analisar 5 milhões 150. Se a gente olhar aqui, de uma maneira bem resumida, o que nós vamos ter? O que falta ser analisado, e provavelmente, se você está com status em análise, você pode estar em um desses grupos aqui. Na verdade, um desses dois grupos aqui. Ou está dentro do 5 milhões 150 mil requerimentos, porque ainda não foi analisado, você estaria enquadrado no grupo 1 e falta ser processado, 5 milhões estaria aqui no 5 milhões 150, ou o seu CPF, por alguma questão mais complexa, alguma questão de repente deu alguma informação de conflitante, ficou faltando precisa de uma análise mais detalhada. Portanto, você pode estar dentro desses 13 milhões 610 mil. Ok? Ou seja, resumindo, o que nós temos? Do total de 98 milhões de requerimentos feitos de 7 a 22 de abril, 50,2 milhões foram aprovados. E aqui a gente não está nem dividindo nos grupos, aqui nós estamos falando do totalzão, independentemente do grupo que foi colocado. Dos 98, 50,2 milhões foram aprovados, 28,9 milhões dos requerimentos foram negados, 13,6 milhões são inconclusivos, portanto, vai ser feita uma nova revisão cadastral, não foi aprovado nem negado, ele ainda não teve ainda uma conclusão, portanto, vai ser necessário uma nova revisão do cadastro desses CPFs, são 13 milhões e 600 mil. E tem 5 milhões e 100 mil que estão em processamento. Se a gente somar os 13,6 com 5,1, a gente vai chegar aí a 18,7. Nós estamos falando quase de 20 milhões de brasileiros de CPFs que estão com status em análise, deste grupo que fez o requerimento do dia 7 ao dia 22 de abril. A notícia boa é que, segundo o Dataprev, a nota do Dataprev diz que ambos os grupos, tanto esse do inconclusivos como o que está em processamento, Dataprev, irá retornar para a Caixa ainda nesta semana. A nota fala até o começo da semana, o que eu imagino que seria provavelmente até hoje, ou até amanhã, quarta-feira, dia 29. Mas o fato é que provavelmente esse status em análise deva ser encerrado ainda essa semana. Assim, perante o Dataprev. O Dataprev vai mandar esse retorno para a Caixa e a Caixa já vai ter informações ali imputadas para poder dar um retorno para as pessoas que estão com status em análise.